Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um bate-papo das quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, está sendo gravado devido a um compromisso que eu tenho no horário do programa, sem a participação do meu amigo Celso, mas que certamente vai fazer as vezes aí no estúdio na noite de hoje. Informações, como sempre, não faltam, né? Nós estamos aqui na capital federal com greves de toda a ordem, né? Servidores da saúde, professores, policiais em Operação Tartaruga, agentes do Detran em greve e digamos que o caos se instala, né, devido é uma consequência natural desse inchamento da máquina pública, aonde todo mundo achou que o Estado, o governo, né, é um poço sem fundo para pagamento de salários e a manutenção do quadro funcional, o que na verdade nada mais é errôneo, né? Porque quem sustenta a máquina estatal é a iniciativa privada. Então, no momento que a gente tem um país onde a iniciativa privada ela vem sendo desmantelada, quebrada de forma lenta e gradual, né, o Estado também não vai ter recursos nem para manutenção do seu quadro funcional, que foi inchado de uma forma violenta, e muito menos para prestar os serviços a que o Estado se propôs: saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e assim por diante, né? Então nós temos um Estado literalmente quebrado. Volto a afirmar, o Brasil está quebrado, né? Ontem nós tivemos o encerramento, a entrega do relatório da CPI da Petrobras, a segunda CPI, né? Porque a primeira CPI do ano passado, ela nem deslanchou devido à questão de final de ano, prazos e aquele diz que diz entre a Câmara, a Polícia Federal e a Justiça. Aí esta CPI que foi aberta em 2015 e que consumiu 10 meses, eu não digo, mas a partir de março ou abril, se não me falha a memória, que foi aberta essa CPI. Ela consumiu esses meses todos apenas para montar um circo aonde aquele bando de palhaços que muitos dos brasileiros chamam de autoridade, né, representantes do povo, palhaços que montaram um circo para entregar um relatório final aonde absolve todos os políticos, todos, né? Tira veementemente qualquer responsabilidade do ex-presidente Lula, da Dilma, da Graça Foster, do Gabriele, todo mundo que está dentro da classe política ou dentro da administração da Petrobras foi absolvido por essa CPI que gastou muito, promoveu viagens, inclusive, para o estrangeiro, né, para Londres, foram para Curitiba em comitiva, né, fizeram lá o seu teatro, né, forjaram um trabalho que não foi feito, e agora o presidente da CPI, que, diga-se de passagem, é um petista, né, entrega esse relatório que mais parece uma piada de mau gosto para a população. Quer dizer, pagamos para termos uma CPI, né? Apesar da CPI não julgar ninguém, mas ela tem lá o seu caráter legal para esclarecimentos de situações, né? E que, mais uma vez, acaba numa grande pizza, né? Onde eles gastaram o erário público e nada fizeram de positivo. Nós temos a dona Dilma aí desde do final de semana. Ela está numa tour pelos países escandinavos e ela continua insistentemente mentindo para a opinião pública brasileira e internacional,
dizendo que tudo é passageiro, a crise vai ser superada, o Brasil é autossuficiente, né? E que nada vai desestabilizar o seu governo, né? Mas a gente sabe muito bem que, para quem analisa um pouquinho mais a fundo a realidade brasileira, né, o país ele já ele está falido. A Petrobras faliu, o Banco do Brasil está com um rombo violento, a Caixa Econômica Federal idem, tudo porque o Estado não proporciona, não tem planejamento para o país, mas só tem planejamento e práticas para o seu projeto de poder, que é a instalação do regime socialista, né, vinculado ao grande projeto socialista do Foro de São Paulo em transformar a América Latina numa neo-União Soviética Tupiniquim, né? Então, enquanto a sociedade vem aí apertando o cinto cada vez mais, sofrendo com problemas das mais diversas ordens, transporte público caótico, saúde, segurança, ensino, a economia piorando cada vez mais, empresas fechando. Nós tivemos aí a semana passada o anúncio de que a Microsoft fechou a sua unidade na Zona Franca de Manaus, demitindo sumariamente 1.200 empregados, né? E todo o parque industrial brasileiro está parado, estagnado. Nós temos já também notícia de que a produção de commodities, ou seja, o agronegócio brasileiro, também vai ter uma quebra de produção muito grande nessa safra primavera-verão que está sendo iniciada agora. Então, preparem-se, porque o problema não vai ser só inflação, o problema vai ser carestia, né? Nós vamos ter uma falta de alimentos, vamos ter falta de produtos, e que, digas de passagem, a imprensa ainda não deu o devido enfoque, né? Mas já existe uma diminuição na oferta de produtos nos supermercados na ordem de 30%. Então, quando eu insistentemente, por tantas oportunidades, comentei que o Brasil ele ruma para a realidade da Venezuela, né? A gente dia a dia enxerga que essa realidade se aproxima a passos largos do Brasil, né? Não só na questão econômica, né? Mas na realidade social e principalmente dentro do cenário político que nós vivemos. Insistentemente, a gente observa que uma parcela da sociedade, né, contaminada, doutrinada e ensinada ao longo de décadas, insiste no projeto natimorto, né, de tentar usar as ferramentas democráticas para mudar o rumo do país, né? Então, não nos resolve impeachment, não nos resolve tirar o PT, não nos resolve manter essa classe política e esses partidos participando do cenário político, porque não vamos mudar o rumo do país com esta estrutura montada pela esquerda a partir de 1985, não vamos modificar a mentalidade da classe política, né, que acha que porque o cidadão votou ou depositou o seu direito de governar para alguém o representá-lo, se acha semideus, se acha com poderes para fazer o que bem entende em nome da sociedade. Totalmente errado. Tá? Não adianta aparecer aí ministro do STF questionando se o governo quer ter uma nação forte ou uma republiqueta, que é o caso da afirmação do ministro Barroso. Não adianta
aparecer procuradores e o pessoal da área do judiciário afirmando que o PT instalou um governo cleptocrata ou que a população tem que se referir a Dilma como ex-presidente, porque isso não vai mudar os rumos da nossa realidade, da nossa nação e os rumos do país. Nós temos, sim, o único caminho a tomar, que foi com muita felicidade que o general Mourão proferiu numa palestra que ele deu essa semana, de que o brasileiro só vai ser brasileiro de verdade e participar da mudança dos rumos do país no momento em que cada brasileiro tiver consciência autônoma e ser um cidadão livre de opinião. O que isso quer dizer? O brasileiro, infelizmente, por doutrinação, por ter sido, gerações terem sido criadas ao longo dessas últimas décadas, pautados de que o brasileiro pode ser um cidadão de primeiro mundo, contanto que ele seja elegante, que ele use as ferramentas democráticas, que ele respeite as leis, né? Que ele seja um agente da democracia, né? O brasileiro se esquece, ou ele nem tem noção de que as leis que estão vigentes foram escritas pela esquerda. Eles escreveram uma Constituição Federal extremamente marxista, extremamente interpretativa e relativista, que pode ser interpretada e aplicada da maneira que melhor os beneficia, né? E então, o que a gente encontra? Uma sociedade desinformada, doutrinada, que não tem opinião própria, porque ninguém consegue ter uma opinião formada se não tem conhecimento, no mínimo básico, e se aprofundar nos assuntos para que possa criar a sua opinião. Nós temos um bando de pessoas que ficam procurando baluartes, lideranças, referências intelectuais para ficar repetindo que nem papagaio de pirata a opinião de terceiros. A nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade extremamente irresponsável, porque todo mundo dá opinião que na verdade não é opinião, é a replicação da opinião de alguém, de terceiros, né? E que quando uma pessoa ela é refutada em algum momento, ela chega e diz: não, mas não fui eu que disse. Quem disse foi fulano lá, eu não tenho conhecimento profundo a respeito desse assunto, eu só acho, o povo brasileiro é o rei do achismo, eu acho que o que eu ouvi tem fundamento. Mas ele próprio não vai comprovar para ver se aquela opinião que ele está replicando tem fundamento mesmo. Então, o nosso problema no Brasil hoje são dois. É um problema humano, porque a sociedade ela está deformada, atrofiada, e um problema chamado socialismo. Não é PT, não é 35 partidos, não é pseudo-lideranças, não são pseudo-intelectuais, mas é o conjunto, é esse conjunto que hoje forma o cenário que nós chamamos de Brasil. Então, temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar para que o cidadão brasileiro saia desse cenário histérico, desse cenário de insegurança social, pautada em discursos de oportunistas, que ficam aí diariamente plantando na rede social, principalmente, né? E que a rede social não é termômetro para muita coisa, já que o Brasil não tem uma cobertura de 100% da internet para todos os cidadãos. A internet, por ser uma ferramenta livre,
Cada um entra na internet e procura aquilo que lhe interessa. Então não vem dizer que a internet ela pode ser uma ferramenta decisiva, porque ela ainda não é. Ela colabora e muito, né? Ela presta um bom serviço para aqueles que ainda têm um pouquinho de cérebro, que é uma minoria ínfima do povo brasileiro. Tá? E conforme eu comentei, inclusive, com um amigo meu, quando a gente pega essas pesquisas de opinião, 97% desaprovam o governo. Desses 97% que desaprovam o governo, que desaprovam o petismo, eles não estão desaprovando uma ideologia, um projeto de poder. Eles estão desaprovando porque diminuiu as benesses promovidas pelo Estado, eles não conseguem mais obter concretizar aqueles seus desejos materiais, ou seja, a sociedade brasileira virou um povo dinheirista. Quando eu tenho dinheiro no bolso e posso trocar o meu smartphone, trocar de carro, viajar para a praia nas férias, o governo é o melhor do mundo. Quando eu não tenho mais possibilidade de trocar o meu smartphone a cada 6 meses, e nem de trocar o meu carro, e nem de viajar nas férias, ou não ter aquela graninha para ir ver o Flamengo, ou para fazer aquele churrasquinho com os amigos, o governo é o pior do mundo. Então, o que pauta a opinião pública brasileira é um pseudo-conhecimento em economia que é medido por ter dinheiro para fazer o que eu quero e não ter dinheiro para fazer o que eu quero. Isso é a mentalidade de 90% desses descontentes com o governo. Nem é com o PT, eles falam o governo. Né? Então é para ver como o conhecimento deles em termos de administração pública e de conhecimento político é muito, muito pífio. Os outros 7%, tá, é exatamente ali que a gente vai encontrar nessa minoria que é do mesmo tamanho da esquerda organizada, através de movimentos sociais, ONGs, servidores públicos, reféns do Estado. Tá? Nós vamos ver nesses 7%, 3% de intervencionistas que têm consciência de que a democracia no Brasil está morta, enterrada e sacramentada, e que não temos mais possibilidade de modificar o cenário através das ferramentas democráticas, e a outra parte que está aí fazendo essa histeria, está aí dizendo que falta 3 dias para começar a guerra civil, que nós temos que levar o povo para a rua, porque nós temos que montar um grande acampamento dia 15 de novembro na Esplanada, entrar para o Guinness Book como o maior acampamento do mundo, para que o impeachment da dona Dilma saia. Quando disseram para o povo, para a sociedade brasileira, o poder emana do povo, o povo é tão imbecil, tão idiota, que eles acham que para a rua eles vão resolver, eles vão passar por cima das medidas legais, por cima da própria Constituição. O Eduardo Cunha tentou fazer o rito do impeachment. O que o Supremo fez? Embargou, agora pode ter lá 50 pedidos de impeachment, o Eduardo Cunha pode aceitar, porque não vai andar, porque o Supremo barrou. O Cunha não resolve mais nada. O Supremo é o puxadinha, o escritório de advocacia do PT. E a classe política do Legislativo, através do Cunha, do Renan e de todos os partidos, inclui o PSDB também, tá? Porque tem o mesmo projeto de poder que o PT, todos eles ficam ali brincando de fazer política, brincando de manter o rumo do país de uma maneira positiva, né? Brincando de serem economistas, de serem administradores da coisa pública. Eles estão preocupados com as suas carreiras políticas, com os projetos partidários e, principalmente, participar do poder, que é só o que o socialismo prega. O socialismo prega o quê? Uma ditadura do proletariado. Nós não temos proletariado
no governo. Nós temos uma elite política que usou e continua usando o proletariado, os ignorantes, os doutrinados, os desinformados para se manter no poder. E, infelizmente, o legislativo, a classe política brasileira, são grandes negociantes da coisa pública, visando apenas a sua manutenção de poder, tá? A sua eternização no poder. Nós temos aí já o resultado de 30 anos do modelo socialista de governar. Melhor exemplo que nós temos da incompetência, da falta de seriedade no trato da coisa pública foram os governos encabeçados pelo PMDB do Maranhão através da família Sarney. São Luís do Maranhão era um verdadeiro patrimônio histórico a céu aberto, com prédios arquitetônicos que contam a história brasileira. Hoje, todo aquele parque arquitetônico que existia em São Luís do Maranhão, mais parece o parque arquitetônico de Havana, em Cuba. São prédios caindo aos pedaços, desocupados, deteriorados. Então, o socialismo, ele não sabe construir, ele sabe usar a coisa pública para se manter no poder, promover a corrupção como uma ferramenta essencial para a manutenção do poder e destruir aquilo que existe. O caos alimenta o socialismo, tanto na sua implementação quanto na sua manutenção. Tem que haver caos de toda ordem, econômica, política, social, caos por todos os lados. Caos geral e restrito. Então, brasileiros e brasileiras, a dona Dilma insiste em dizer que não existe corrupção no Brasil, não existe uma teia corruptiva no Brasil. A dona Dilma, ela pode insistir nas mentiras o quanto ela quiser, porque mesmo o povo não tendo noção do tamanho que é esse dragão, essa estrutura corruptiva, criminosa, que 30 anos de governos civis de esquerda construíram dentro do país, o povo, por bem ou por mal, ele vai acordar. E, infelizmente, está demonstrando que vai acordar quando a coisa doer muito, arder muito, e não tiver mais como o cidadão usar o cérebro, mas vai ter que usar as pernas para correr atrás e para dar conta do desespero que as pessoas vão viver, não em pontos isolados do país, mas no país como um todo. Porque hoje, quando se fala em pânico na segurança pública, todo mundo diz, não, isso aí é um problema pontual, é lá no Rio de Janeiro, lá nos morros, com os traficantes. Quando se fala em altos índices de homicídios no país, não, isso é pontual, é só lá em algumas capitais do Nordeste, não é uma coisa generalizada, né? Quando se fala em miséria, não, isso é lá no Norte e Nordeste, né? O Brasil ainda é a 12ª economia do mundo. Essa situação pontual, ela vai se expandir para o país todo. Aí quem sabe, o nosso cidadão brasileiro que mais se preocupa com futebol, Faustão, Big Brother, Fórmula 1, smartphones e brinquedos que são incentivados a consumir, né, para se sentir melhor, para se sentir um pouco gente, né? Porque o brasileiro é assim, aquele que trabalha não é gente, né? Gente é aquele que participa e que pratica tudo aquilo que o Estado manda ele fazer e momentaneamente ele muda de classe social, né? Então aqueles que foram enganados pelas marolinhas do tempo do Lula, pelos PACs, pelas bolsas,
pelos Minha Casa Minha Vida, já na era da dona Dilma, vão ficar sem essas benesses do Estado e vão ter que começar a lutar com as suas próprias pernas, porque o Estado já está dizendo: nós não podemos mais dar nada, fazer nada, mas nós também não vamos sair daqui. Né? E vocês aí se virem trabalhar, se virem produzir para viver e para pagar os impostos para nos manter aqui. Então, essa é a realidade muito caótica que se aproxima do Brasil e que já é vivenciada nos últimos 2 anos em outros países vizinhos nossos aqui da América Latina. Dentro dessa realidade que o Brasil vem vivendo, nós temos aí noticiado hoje de que, além das pedaladas, né, além daqueles empréstimos, que eu não chamo de empréstimos, junto a Banco do Brasil e Caixa Econômicas, para ficar bancando programas sociais que não resolve o problema de ninguém, né, a famigerada, os empréstimos que ficou mais conhecido como pedaladas fiscais, as pedaladas continuam. Nós estamos aí nos encaminhando para o final de 2015 e as pedaladas continuam e já acumulam um valor substancial de 50 bilhões de reais. Ou seja, um governo que não tem planejamento, que só fica formando massa de manobra, militância, em troca de benesses, né, para se manter no poder, isso não é governo, isso não é um Estado democrático. Isso não é um governo democrático, é um governo ditador. Nós temos aí a classe artística brasileira que não se manifesta com relação à nossa realidade. Por quê? Porque a Lei Rouanet alimenta a classe artística para, por exemplo, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, o governo patrocina 160 filmes por ano com dinheiro público, que esses filmes acrescentam na cultura nacional? Nada. Ou é filme de propaganda de mitos e personagens da esquerda, né? A história de vida do seu Zé Dirceu, a história do Carlos Marighella, a história da dona Dilma, a história do Lula, agora vamos ter a história do Jean Willis, ou aquelas comédias pastelão de humor de péssima qualidade, que na verdade só enriquece ou só cai verba nas contas de artistas globais, porque o povo gosta de novela, então só vai acompanhar os artistas da Globo, né? E a Ancine patrocina 160 filmes por ano para continuar anestesiando o povo com relação à opinião pública, com relação à realidade brasileira, emburrecendo, subvertendo e doutrinando via cinema. Nós temos aí outro setor da classe artística ou intelectual que recebe dinheiro público para ficar editando livros para fazer apologia ao socialismo, aos personagens socialistas. Nós tivemos aí recentemente, né, do final da semana passada até hoje, 2 casos impactantes, né, que circularam pelas redes sociais, que é o caso do seu Mauro Iasi, que é um socialista, um militante de esquerda que não merece o mínimo de respeito, não merece respeito algum. Porque quem diz que quem é contra ele merece fuzil, bala e cova, ele é um criminoso, ele está fazendo apologia ao crime, ao homicídio. Ele é um débil mental, um psicopata que quer resolver questões de ordem política e ideológica da forma mais revolucionária e escancarada possível. A maneira revolucionária, leninista,
stalinista e castrista, na bala, no paredão. Então o seu Mauro Iasi é uma figura que deveria, esse sim, receber uma manifestação gigantesca para colocá-lo na cadeia, porque esse cara ele é perigoso. Não pelo fato de ele pegar uma arma e sair matando, mas por incitar as pessoas a fazer essa prática criminosa contra outros cidadãos. O seu Mauro Iasi, esse aí, para mim, não merece respeito algum, nem como cidadão e nem como agente político. E tivemos o outro caso de uma militante também da esquerda, que milita no grupo de igualdade racial, que o vídeo dela circulou aí na internet, onde ela invadiu uma sala de aula da USP fazendo discurso de ódio de péssima qualidade, com vocabulário de péssimo calão, né? E aonde ela se postava como uma vítima, coitadinha, parecia que ela era a tataraneta de uma escrava que viveu na senzala a vida toda. A danadinha, ela é uma tremenda de uma artista, tá? Uma militante dessas bem treinadas, bem doutrinadas pela esquerda, que faz um discurso de ódio, um discurso de luta de classes e um discurso revolucionário até certo ponto, fomentando a luta de classes, mas que estudou num dos melhores colégios de São Paulo, pagando mensalidades de R$ 2.000 por mês, de uma família classe média alta, que passa férias no estrangeiro, mas que a idiota foi contaminada pelas bandeiras e pelos projetos da luta revolucionária, aonde a elite branca de olhos azuis capitalista oprime, explora, destrói com os seus desiguais. Né? Então, tanto essa moleca, tá, que se diz muito preparada para a luta de classes, quanto o seu Mauro Iasi, foram dois personagens nos últimos dias que demonstram a má intenção e o grau de psicopatia, o grau de demência que os doutrinadores da esquerda e que a política socialista pode ocasionar em qualquer cidadão. Porque quem tem contato, quem não ficar antenado, quem não se prevenir contra o discurso da esquerda, ou ele vai se tornar um idiota útil da revolução, como o seu Mauro Iasi e essa outra moleca aí, metida revolucionária, ou será como essa grande massa de omissos que só pensam no valor monetário que tem ou que não tem no seu bolso. Mas, infelizmente, não se constrói uma nação sem consciência autônoma e liberdade de pensamento. A classe dos formadores de opinião, se é que nós podemos afirmar que temos uma classe de formadores de opinião, e aí eu incluo a classe política, a classe jornalística, a classe intelectual, todos eles, de alguma forma, tentam se expor ou se postar no cenário dessa realidade de implantação socialista no país, com discursos alarmistas, com discursos extremamente repetitivos quanto à negação deste sistema, mas quando eles expõem alguma opção diferente para o que a gente está vivendo, ou para o sistema que está vigente, eles me veem com o lado moderado da esquerda. Né? O lado moderado da esquerda. Né? Nós saímos da esquerda pura e eles pregam que a social-democracia, a esquerda moderada, é a solução para os problemas do país. Não é. Não é, nunca foi e jamais será.
Tá? A esquerda, ela, o que infelizmente nós não temos, e que isso a esquerda soube preparar muito bem, é preparar uma sociedade para não ter oposição às suas práticas e à sua implementação de projeto de poder. Isso a esquerda, ela tem méritos, muitos méritos, pelo trabalho que eles fizeram ao longo de décadas preparando as pessoas para não terem oposição. Mas no momento em que a esquerda se depara com alguém que tem conteúdo para fazer uma real oposição, eu estou falando oposição de verdade, eu não estou falando nesse discursinho tucano, pífio, enganador que a social-democracia vem fazendo para cima da sociedade brasileira, tá? A esquerda, ela é fraca, ela é pequena, ela é sem conteúdo algum. Sem conteúdo algum. Questionar qualquer militante, qualquer pessoa que lute ou que participe da militância de esquerda, com 3 perguntas a gente acaba com o discurso deles. 3 perguntas básicas. Né? Eles dizem que querem porque querem consertar o país. Só que eles já estão há 30 anos no poder e o país teve aí algumas marés de bonança, né? Só que foram marés enganadoras, marés falaciosas. Não foi uma realidade. Foi uma forma de enganar as pessoas de que eles tinham capacidade administrativa e de que eles estavam fazendo o bem para a nação. Depois que agora que eles já usufruíram, já colocaram meio mundo reféns dessa estrutura revolucionária, eles agora estão virando as costas para o povo, porque eles já têm o poder, já estão lá, já aparelharam, já estruturaram, e quem for contra, azar o de vocês. Quero ver quem é que vai nos tirar daqui. Principalmente porque a própria legislação foram eles que escreveram, foram eles que criaram a nossa legislação para se autoprotegerem de momentos de instabilidade como nós estamos vivendo agora e que se agravam dia a dia. Então, meus amigos, não é ser pessimista, né? Mas a nossa realidade, infelizmente, ela não tem uma tendência positiva a curto prazo. Não tem, infelizmente. A semana passada, na última quinta-feira, nós tivemos uma perda muito grande. Eu digo perda no sentido de atuação, né? A gente teve aí o falecimento do Coronel Carlos Alberto Ustra, que nos últimos 20 anos veio passando por um processo de tortura promovido pela esquerda através das famigeradas Comissões da Verdade. Primeiramente a Comissão da Verdade do seu Fernando Henrique e depois com a Comissão da Verdade da dona Dilma, que nessa segunda oportunidade deixou bem claro que Comissão da Verdade, de verdade, eles não procuram nada. Eles simplesmente procuram reescrever a história, transformá-los de terroristas, guerrilheiros e revolucionários em mocinhos, em heróis, em militantes na luta da liberdade e da democracia. Quer dizer, o maior crime que essa esquerda vem fazendo nos últimos 30 anos é justamente rasgar a verdadeira história brasileira, transformar heróis em bandidos e bandidos em heróis. E o meu amigo o Coronel Carlos Ustra, ele foi um guerreiro solitário nessa batalha contra esse revisionismo histórico que a esquerda veio praticando através das Comissões da Verdade e tentando penalizar de todas as formas todos os militares que viveram e que participaram daqueles 5 governos
com presidentes militares eleitos por representantes do povo. Nessa batalha, o coronel Ustra teve a felicidade e a grande iniciativa de fazer um trabalho historiográfico muito grande e compilar todas essas informações documentais numa obra chamada A Verdade Sufocada, e que nesses últimos 20 anos, agora, dezembro de 2014, ele lançou a 10ª edição atualizada, né? Ele veio revisando e atualizando o texto nos últimos 20 anos e ele conseguiu lançar em 2014, final de 2014, a 10ª edição. Não só essa obra dele, mas também a obra Orville, do tenente-coronel Lício Maciel, são as duas únicas obras que nós temos disponíveis contando a verdade histórica brasileira do século XX até hoje. E que esses livros, na verdade, tiveram que cruzar por muitos obstáculos impostos pela própria esquerda para serem impressos e, inclusive, comercializados. Tá? Vou dar um exemplo bem recente. O tenente-coronel Lício Maciel, ele está providenciando a 3ª edição do livro onde ele conta a história da guerrilha do Araguaia, pela qual ele participou. Ele atuou no combate à guerrilha do Araguaia. Esse livro, para ser editado, para ser impresso, ele está sendo feito de forma sigilosa lá nos confins da Amazônia. Porque nenhuma editora, nenhuma livraria e nenhuma gráfica do centro do país se dispõe a editar um livro que fale mal da história pregressa, da história criminosa, guerrilheira e terrorista da esquerda nacional. O aparelhamento da esquerda fechou todas as portas para qualquer trabalho, para qualquer discurso, para qualquer coisa que fale algo contrário àquilo que eles pregam no seu revisionismo histórico. E o coronel Ustra foi um guerreiro combatente e muito corajoso de enfrentar todas essas dificuldades e dispor para a população a verdade histórica através dessa sua obra, que também serviu ao longo dessas últimas 2 décadas como um dossiê pessoal contra as acusações de tortura, contra as acusações de perseguição arbitrária feitas pelo órgão militar que ele chefiou, que era o DOI-CODE. Então a esquerda ela inventou uma história, ela criou um discurso que criminaliza os militares, que simplesmente estavam cumprindo com o seu dever militar de combater guerrilheiros, terroristas, revolucionários, que colocavam não apenas a ordem legal do país em xeque, mas colocou por inúmeras vezes a segurança, a vida do cidadão brasileiro em xeque. E que após a tomada do poder pelos governos civis de esquerda, eles criaram uma verdadeira revanche contra qualquer pessoa que fosse militar. Não apenas militares das 3 armas, mas até as nossas polícias militares estão sofrendo com esse revanchismo. Com esse revanchismo que a esquerda vem fazendo sobre os militares no Brasil. Então, meu amigo Coronel Ustra, esse sim pode ser chamado de herói. Esse foi um herói que principalmente se preocupou em disponibilizar
a verdade histórica, não apenas como defesa pessoal, mas também para a geração atual e as futuras gerações não caírem na arapuca, na armadilha revisionista e criminosa que a esquerda vem praticando aí nos últimos 30 anos, desde os bancos escolares, universitários, até na sociedade como um todo, aonde, quando se fala em militar, militar é torturador, é perseguidor, é censor, é ditador, e que, na verdade, não é nada disso. Eles, sim, são e foram os nossos heróis em defesa da pátria, da nação, contra exatamente esta realidade que nós estamos vivendo hoje. O doicode existiu para evitar que o governo da época, através do seu João Goulart, do seu Carlos Marighella, PCB, Brizola e toda aquela catrefa de esquerda, transformasse o país nisto, exatamente nisto que nós estamos vivendo hoje. Evitasse que o país caísse nessa teia gigantesca de corrupção, que o legislativo não se transformasse no balcão de negócios que é hoje, que nós não tivéssemos uma classe política ordinária, egoísta, individualista, como nós temos hoje, que nós não tivéssemos o aparelhamento estatal e o aparelhamento social que nós temos hoje, que hoje vale mais um cidadão que participa do MST, do Sem Teto, de alguma ONG ou de algum partido político de esquerda, do que aquele cidadão que trabalha, que se esforça, que se dedica, que paga os seus impostos, que cumpre a lei. O cidadão de bem, de verdade, hoje ele é mal visto. Ele só tem a obrigação de trabalhar, cumprir a lei e pagar imposto. Para que essa turma de militante que fica dando apoio para projeto de poder socialista, para partido político que fica barganhando o poder dado pelo povo através do voto, que engana as pessoas com seus projetos políticos e que esconde a verdadeira intenção que é o socialismo no país, tá? Foi exatamente todo esse conjunto que o doicode, que as Forças Armadas combateram lá num passado não muito distante. E que as pessoas pouco conhecem, e que as pessoas continuam querendo participar desse cenário, fazer oposição ao socialismo, ao PT e a toda essa estrutura gigantesca. Mas quando fala em militar, não, eu não quero a ditadura. Não, regime militar de novo não. Mas eles nem sabem, eles não conhecem a história. Eles passaram pela lavagem cerebral promovida pela esquerda desde os bancos escolares. Como é que nós podemos fazer oposição ao socialismo se a ferramenta legal, institucional, legal, legítima e democrática, que é a ação das Forças Armadas em defesa da nação brasileira e de qualquer projeto de poder que não seja através da democracia, seja combatido, se o povo vira as costas para o remédio. Eu sempre dou um exemplo. O brasileiro, uma pequena parcela está doente, está se sentindo doente, está se sentindo sem saber o que fazer. Mas ao invés de procurar o hospital, procurar o médico, procurar o remédio para a sua situação, para que ele se cure e passe a ser um cidadão de verdade, não, ele não vai no hospital. Ele não dá apoio para quem ele precisa. Que no nosso caso emergencial agora, seria através de uma consciência autônoma e liberdade de opinião e de postura política. Ele não vai lá dar apoio, não vai procurar o médico para curar a doença. Ele vai para o boteco tomar cerveja e ver futebol. Eu estive no velório do Coronel Ustra, participei e vi o quão respeitado, a quantidade de amigos e de admiradores
que ele teve durante toda a sua vida, tanto como militar, como um cidadão que enfrentou a esquerda, e que, através desse trabalho quase que solitário dele, ele deixa, além de deixar uma ferramenta de combate para a esquerda, que é essa obra dele, A Verdade Sufocada, ele nos deixa um exemplo, que nós podemos combater a esquerda sim. Basta a gente estar bem informado, não cair nas arapucas, nas ciladas de desinformantes, de militantes, de cidadãos que se acham sabedores da realidade, né, mas não passam de papagaios de pirata ou achistas, que ficam achando tudo e ficam acreditando e validando qualquer discurso histérico que aparece aí como a salvação da lavoura. Tá? Então, eu prestei minhas últimas homenagens na última quinta-feira e hoje à noite eu participarei da missa de sétimo dia, que além do militar exímio, né, ilibado, também ali tinha um ser humano muito bom, um cidadão excelente, uma pessoa muito humana, muito carismática, né, que durante toda a sua vida só praticou o bem, não só para os mais próximos, mas para a nação brasileira também. Eu, no último domingo, eu coloquei o meu hangout no ar, que costumeiramente eu faço aos domingos à noite, o hangout do Bunker da Cultura, e me foi questionado a questão desse problema, né, que surgiu agora na Europa com relação à imigração árabe para o continente europeu. E levantaram a hipótese, ou levantaram o argumento de que o que ocorre hoje, a imigração árabe e africana para a Europa, ocorreu no passado, só que no caminho inverso. Foi a imigração europeia para o continente africano. E tentam comparar para justificar que a Europa ela não pode fechar as portas para a imigração árabe e africana, porque um dia, né, os europeus também foram recebidos na África, etc. Então, diante dessa confusão aí, dessas comparações errôneas sobre o que vem ocorrendo na Europa com relação aos árabes africanos, eu separei um material aqui para tentar esclarecer e mostrar que não há como a gente comparar o que está acontecendo na Europa com os imigrantes árabes africanos em relação ao que ocorreu no passado, onde europeus foram para o continente africano. No período da expansão marítima europeia no século XV, os portugueses tentavam contornar a costa africana para chegar nas Índias, em busca de especiarias. Muitas áreas da costa africana foram conquistadas e o comércio europeu foi estendendo para essas áreas. Na África existiam muitas tribos primitivas, segundo a visão europeia, que viviam em contato com a natureza e não tinham tecnologia avançada. Havia guerras entre tribos diferentes, a tribo derrotada na guerra se tornava escrava da tribo vencedora. No período de colonização da América ocorria o tráfico escravo, em que eram buscados negros da África para trabalhar como escravos nas colônias, como mão de obra, principalmente nas plantações. Os escravos eram conseguidos pelos europeus por negociações com as tribos vencedoras, trocando os escravos por mercadorias de pouco valor na Europa, como tabaco, aguardente, e levados para a América como peças ou mercadorias valiosas.
Então, quando a gente fala que coitadinho dos escravos que vieram para o Brasil, até parece que eles foram caçados que nem animais na África e trazidos à força. Eles já eram escravos lá, eles já foram negociados na África com os traficantes de escravos. Pode-se dizer que a colonização recente da África iniciou-se com os descobrimentos e com a ocupação das Ilhas Canárias pelos portugueses. O processo de ocupação territorial, exploração econômica e domínio político do continente por potências europeias tem início no século XV e estende-se até a metade do século XX. Ligada à expansão marítima europeia, a primeira fase do colonialismo africano surge da necessidade de encontrar rotas alternativas para o Oriente e novos mercados, produtores e consumidores. No século XIV, exploradores europeus chegaram à África. Através de trocas com alguns chefes locais, os europeus foram capazes de capturar milhões de africanos e de exportá-los para vários pontos do mundo, naquilo que ficou conhecido como a escravidão. No princípio do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo do continente africano. As potências europeias desenvolveram uma corrida à África massiva e ocuparam a maior parte do continente, criando muitas colônias. Entre outras características, é marcado pelo aparecimento de novas potências concorrentes, como a Alemanha, a Bélgica e a Itália. A partir de 1880, a competição entre as metrópoles europeias pelo domínio dos territórios africanos intensifica-se. A partilha da África tem início de fato, com a Conferência de Berlim, em 1884, que institui normas para a ocupação, onde as potências coloniais negociaram a divisão da África. Propuseram de não invadirem áreas ocupadas por outras potências. Os únicos países africanos que não foram colônias foram a Etiópia, que apenas foi brevemente invadida pela Itália durante a Segunda Guerra Mundial, e a Libéria, que tinha sido recentemente formada por escravos libertos dos Estados Unidos. No início da Primeira Guerra, 90% das terras já estavam sob domínio da Europa. A partilha é feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo, o que contribuiu para muitos dos conflitos atuais no continente africano. Tribos aliadas foram separadas e tribos inimigas foram unidas. No fim do século XIX e início do século XX, muitos países europeus foram até a África em busca das riquezas presentes no continente. Esses países dominaram as regiões de seu interesse e entraram em acordo para dividir o continente. Porém, os europeus não cuidaram com a divisão correta das tribos africanas, gerando assim muitas guerras internas. Os seguintes países dividiram a África e formaram países africanos existentes ainda hoje. Então, Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Espanha, Itália, Alemanha foram os países que colonizaram a África. Tá? Bem diferente do que vem sendo o que vem acontecendo com a imigração árabe-africana nos últimos 20 anos. Né? Eles foram lá para desenvolver. E os imigrantes atuais, eles vão lá e querem exigir. Né? Eles querem exigir a sua estada, eles querem modificar a cultura, o modus operandi da sociedade local, né? Que não dá... Não tem como comparar com o que ocorreu no passado na colonização africana. A ocupação da África pelas potências europeias prosseguiu até o final da Segunda Guerra Mundial, quando as colônias começaram a obter a independência, num processo que se chamou descolonização. Com exceção do Egito, que tinha proclamado unilateralmente a sua independência em 1922, e da África do Sul, que se tinha tornado autônoma em 1910, na forma de domínio do Império Britânico, os restantes territórios começaram a obter a independência a partir da década de 50, e principalmente a partir da Conferência de Bandung, em 1958, em que participaram os 4 países africanos independentes nessa data. A descolonização não foi pacífica, embora nem sempre fosse forçada através de guerras de libertação,
como foi o caso das colônias portuguesa e da Argélia. As potências coloniais tentaram manter o seu domínio através do seu apoio a políticos amigos ou através de vínculos entre os territórios semi-autônomos e a Europa. Os últimos países africanos a alcançarem a independência, já na década de 1990, foram a Namíbia e a Eritreia, que tinham ficado sob administração, respectivamente, da África do Sul e da Etiópia, ao abrigo de uma antiga tutela da Sociedade das Nações. No entanto, ainda subsistem vários territórios da África ocupados por países europeus, como as possessões espanholas em Marrocos e as ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, administrados pelo Reino Unido. Outros territórios, como as Ilhas Reunião e Maiote, decidiram, por referendo popular, manter-se parte da República Francesa. Um dos legados do colonialismo tem sido a dificuldade de cooperação entre os novos estados africanos. Há, por exemplo, o problema do mosaico de fronteiras arbitrárias e ilógicas, que em sua maioria assinalam a extensão das conquistas coloniais ou da expansão imperial, e que geralmente não tem qualquer relação com as fronteiras naturais, geográficas ou étnicas. O colonialismo gerou também uma identificação política e econômica com a metrópole colonial, particularmente forte no caso das ex-colônias francesas, e que persiste até hoje, acarretando inclusive certo grau de dependência. Além disso, considerações extra-africanas ainda inibem a política internacional de muitos estados do continente. A relativa brevidade da dominação europeia na África teve também como resultado a fixação de instituições e hábitos das várias potências. A sobreposição de culturas estrangeiras e indígenas criou uma diferença de perspectivas entre os países africanos de língua inglesa e de língua francesa, que tende a dificultar ainda mais as relações entre esses dois grupos de países. Conscientes desses óbices, muitos líderes africanos têm se esforçado para promover soluções pan-africanas para os problemas do continente. Um dos principais resultados desse esforço foi a criação, em maio de 1963, da Organização da Unidade Africana, com sede em Addis Abeba. A Organização da Unidade Africana foi substituída pela União Africana em julho de 2002. A Organização de União Africana teve êxito na mediação da disputa entre Argélia e Marrocos e nos litígios de fronteiras entre Etiópia e Somália e entre Quênia e Somália, fracassando, porém, em sustar a guerra civil na Nigéria, e todos os países africanos independentes pertencem à União Africana. Então, comparar o fato atual da imigração afro-árabe para a Europa com a colonização europeia no continente africano não tem contexto, não tem nexo. Uma outra pauta que eu separei para esse nosso encontro dessa quarta-feira foi sobre o ensino estatal, né? Até que ponto o ensino promovido pelo Estado, pelo governo, ele é benéfico ou não para a sociedade, né? Sendo que o ensino, historicamente falando, ele nunca foi, inicialmente, ele nunca foi promovido pelo Estado, e sim pela iniciativa privada, né? Começando lá na Idade Média, através das ordens religiosas, né? Depois passando para iniciativa privada civil, e por fim, já no século XX, iniciou essa preocupação ou essa formatação de uma obrigação do Estado em proporcionar ensino público. De todos os passos que foram dados rumo ao caminho da servidão, qual foi o pior? Na minha opinião, foi o de permitir que o Estado educasse nossos filhos, seja diretamente ou por meio de escolas públicas, seja indiretamente por meio de escolas privadas reguladas integralmente pelo Ministério da Educação. Dado que a educação que nossos filhos recebem é toda controlada por funcionários públicos,
que operam dentro das normas estabelecidas por um sistema estatal. Não é surpresa nenhuma que nossos filhos cresçam acreditando que o Estado é um árbitro justo, imparcial, amoroso e caritativo, ao contrário de empreendedores privados que agem somente em interesse próprio. Programas governamentais realmente entregam aquilo que prometem, e sem eles as pessoas estariam em situação muito pior. Sem a saúde e educação públicas e sem programas de assistência social do governo, todos morreríamos doentes ainda muito jovens, seríamos analfabetos e as ruas estariam repletas de pessoas passando fome. E o Estado é o país, e é nosso dever patriótico apoiar toda e qualquer política idiota que o governo decide implementar. A educação é um desastre. Se você não acredita em mim, pergunte aos próprios políticos. Todo ano de eleição eles aparecem para nos contar como a educação está terrível. Crianças que não conseguem ler em idade já avançada, violência nas salas de aula, professores incapacitados e mal pagos, infraestrutura precária e aos pedaços, drogas sendo vendidas dentro das escolas, salas de aula com excesso de alunos e por aí vai o caos. É claro que todos os políticos têm na ponta da língua soluções que irão sanar todos esses problemas. Porém, mesmo depois de eleitos e de implementarem suas soluções, eles sempre voltam nas eleições seguintes dizendo como a situação da educação continua terrível, para garantir o voto e a sua reeleição. A primeira coisa que precisa ser entendida a respeito das escolas públicas é que elas não são instituições educacionais, elas são agências políticas, logo são controladas pelo grupo que tenha mais influência política. E isto exclui você e eu. Não é de se estranhar, portanto, que as suas políticas de ensino e de funcionamento sejam ditadas pelos sindicatos de professores e de funcionários, bem como pelas fantasias utópicas das universidades nas quais esses professores se formaram. Não existe um sistema de recompensas ou de incentivos para inovações. Mesmo os professores mais bem intencionados não têm oportunidades para utilizar métodos originais, lógicos e sensatos para resolver problemas rotineiros. Não há nenhuma chance de se recompensar aqueles que demonstram um desempenho superior. É a burocracia quem comanda tudo, e a ela todos devem ser submissos. Para piorar, as escolas públicas acabam ensinando muitas coisas que iriam deixar os pais apavorados. Isto se os pais soubessem exatamente o que se passa nas escolas. Orientação sexual, kit gay são apenas a ponta do iceberg. Os alunos são ensinados a atormentar seus pais para que eles reciclem lixo, para que fechem a torneira do chuveiro enquanto estiverem se ensaboando durante o banho e para que adotem inúmeros outros rituais da nova religião ambientalista. Literatura clássica nunca é mencionada. Quando é apenas para mostrar como as pessoas já foram ignorantes e insensíveis, e não para mostrar aos alunos a complexidade da vida e a riqueza do idioma. Tempo e recursos parece haver de sobra para ensinar as crianças a se conformarem com a ideologia e o pensamento politicamente correto da moda. Porém, se os pais reclamam que seus filhos não estão aprendendo ciências, português, história e matemática, os políticos respondem que está faltando dinheiro. Os professores respondem que são mal pagos. E vários agentes sociais dizem que a nova metodologia de ensino, com maior ênfase na consciência social do aluno, é bastante superior ao velho e reacionário método clássico de educação. E no final, todos se unem para concluir que o grande problema realmente é o governo, que destina pouco dinheiro para a educação. Logo, novos impostos são necessários. A questão é, teria como as coisas realmente serem diferentes? Nesse atual arranjo, sem estarem submetidos a uma pressão competitiva, sem estarem sujeitos à concorrência, as pessoas que realmente estão no controle das escolas públicas, os burocratas sindicalizados, estão livres para saciar seus desejos mais indômitos, de doutrinar as crianças para que elas sejam cidadãos exemplares da nova ordem socialista. Em um sistema como este, os bons professores não têm a menor chance.
e nem estímulo de fazer a diferença. Primeiro porque quando o Estado socialista aparelha com os seus agentes políticos as escolas e universidades, os bons professores, que não jamais irão compactuar com a ideologia, com a politização e com a metodologia emborrecedora em sala de aula, eles são banidos do ambiente escolar. Em resumo, eles ficam desempregados mesmo. Só professores que compactuam com a metodologia, com a ideologia e com o projeto de implementação do socialismo é que vão ficar em sala de aula. O problema não são os professores despreparados, o problema é a falta de recursos ou a falta de participação dos pais. O problema é que as escolas são administradas pelo governo. Podemos ver isso claramente ao comparar a educação pública com a indústria de computadores, por exemplo, um dos ramos menos regulados em todo o mundo. A educação está sob comando de políticos e burocratas, gente que jamais irá enfrentar pessoalmente as consequências de suas próprias medidas, por mais que arruínem a educação de nossos filhos. E assim, os custos da educação vão ficando cada vez maiores, ano após ano, ao mesmo tempo que a qualidade e a utilidade decrescem velozmente. A produção de computadores, notebooks e afins está sob o comando de empreendedores, pessoas que visam ao lucro e que, por isso mesmo, tendem a estar sempre encontrando novas maneiras de nos satisfazer, produzindo cada vez mais com cada vez menos. Caso contrário, perderão o que investiram e irão à falência. E assim, computadores, notebooks e demais apetrechos tecnológicos vão ficando cada vez mais baratos, ano após ano, ao mesmo tempo em que sua qualidade e utilidade aumentam velozmente. Suponhamos que o governo tenha estatizado a indústria de computadores, tão logo ela surgiu, tudo para o bem do povo. Não é difícil imaginarmos como ela seria hoje. Um computador pessoal custaria alguns milhões de reais e seria maior que uma casa. Ele provavelmente seria capaz de realizar operações de soma e subtração. Porém, os funcionários públicos iriam nos explicar por que é cientificamente impossível uma máquina dessas realizar multiplicações e divisões. O custo de um computador subiria continuamente. A cada modelo novo seria pior e mais caro que do ano anterior. Haveria grupos de interesse organizados tentando fazer com que o governo produzisse computadores com DOS, e outros grupos exigindo interface gráfica. Haveria intensos debates sobre se os computadores fornecidos pelo governo deveriam poder acessar sites religiosos ou não. O lado positivo seria de todos os computadores viriam com um software que ensinaria às crianças como manusear uma camisinha. Então, essa é uma hipótese do que seria a administração de uma fábrica de computadores na mão do Estado, do governo. Por outro lado, vamos supor o contrário, que a educação fosse organizada de acordo com a indústria de computadores, formada por empresas privadas concorrendo em um mercado sem barreiras à entrada, livres de todos os tipos de regulamentações, que não estivessem sujeitas a matérias obrigatórias ou a comissões políticas. Em suma, por empresas que simplesmente tivessem de competir pela preferência dos pais. Como as escolas seriam? Parece-me óbvio. O custo da educação cairia ano após ano, com as empresas encontrando maneiras de fornecer educação de qualidade a custos cada vez menores. E todo o dinheiro que você gasta hoje para pagar pelas escolas públicas, por meio de impostos, ficaria integralmente com você para gastar como achar melhor. A concorrência faria com que as escolas tivessem de melhorar ano a ano. Não dá para fazer previsões, mas é bem possível que as crianças precisassem passar apenas 3 horas por dia na escola para receber uma educação muito superior do que é obtida hoje nas escolas controladas pelo Estado, muitas delas de tempo integral. As escolas seriam tão mais estimulantes que as crianças poderiam perfeitamente querer passar várias horas por dia explorando o mundo da matemática, da história, da geografia, da literatura, da redação ou de qualquer outro tema que tenha despertado sua imaginação.
dado que não haveria nenhum Ministério da Educação impondo um determinado tipo de currículo para todo o país, não veríamos mais as brigas amargas sobre os conteúdos ministrados, sobre a necessidade ou não de se ensinar religião, sensibilidade social e educação sexual. Não haveria problemas com a imposição estatal de kit gay ou a aceitação ou não de professores homossexuais. Se uma escola quisesse se especializar exclusivamente em esportes, por exemplo, caberia aos pais decidir se querem ou não que seus filhos estudem ali. A liberdade definiria as escolhas. Não mais haveria as centenas de controvérsias que vemos na educação atual, completamente controlada por burocratas do Ministério da Educação. Se você não gosta do que a escola do seu filho está ensinando, você simplesmente vai atrás de outra melhor. Do mesmo jeito que vai atrás de um supermercado que tem aquilo que você quer. Haveria dezenas de opções disponíveis para você. Escolas mais severas, escolas mais com disciplinas especiais, com música, com cinema, escolas alternativas e até mesmo escolas que ofereçam um ensino completo, com o funcionamento do livre mercado, do empreendedorismo, o que iria ajudar seu filho a obter uma vida mais confortável quando crescesse, além de poupar seu cérebro de infecções marxistas. Algumas escolas poderiam perfeitamente criar um currículo personalizado, baseando-se em suas expectativas e nas capacidades de seu filho, ao passo que outras ofereceriam uma educação mais simples, a um custo menor para aqueles que precisam economizar. Temos que agradecer aos céus pelo fato de que nossos computadores e demais aparelhos eletrônicos não são fornecidos pelo Estado. Mas também nunca podemos nos esquecer de como a educação poderia ser muito melhor, mais dinâmica, estimulante, qualitativa, se ela fosse tão livre do Estado quanto a indústria tecnológica. Não há nada de específico na educação que nos faça duvidar de que o mercado poderia fornecê-la. Assim como qualquer produto ou serviço, a educação é uma combinação de terra, trabalho e capital direcionados a um objetivo claro: a instrução de assuntos acadêmicos e relacionados, os quais são demandados por uma classe de consumidores majoritariamente pais. O argumento de que uma educação de alta qualidade seria intrinsecamente cara para uma fatia significativa da população não se sustenta. Um livre mercado que consegue saturar a sociedade com telefones celulares, geladeiras, micro-ondas, televisões de alta definição, computadores, tablets, máquinas de lavar, certamente pode produzir educação de altíssima qualidade para as massas. O segredo é a liberdade. Imagine um mundo em que os impostos para a educação deixassem de existir, em que a liberdade conduzisse a educação de seus filhos e você pudesse escolher uma escola para eles da mesma maneira que você escolhe qual artefato eletrônico quer comprar. Isso é querer demais? Enquanto nós tivermos burocratas da educação, pedagogos doutrinados pela cartilha marxista, pedagogias falidas, como a de Paulo Freire, Piaget e Vygotsky, sendo aplicados no ensino brasileiro por professores doutrinados nas bandeiras marxistas revolucionárias, nós não estamos formando pessoas para viverem, para trabalharem e para progredirem. Estamos produzindo, e já produzimos, 3 gerações de massa de manobra, de servos para essa classe política e para o projeto de poder socialista que nós estamos vivendo. E quando eu falo em projeto de poder socialista, é essa ditadura que só não é explicitamente assumida porque o Estado socialista desta classe política que nós temos diz que enquanto há eleição, não há ditadura. Então eles vão manter essas eleições fraudulentas, enganosas, aonde só políticos e partidos de esquerda concorrem, né, para não assumirem que eles são ditadores e de que a população, a sociedade, a nação brasileira são servos, né, dessa elite política que tomou o país de assalto. É sabido e notório, né, ao longo de
de várias décadas, né, de estudos e pesquisas, que os russos ou soviéticos, né, ainda do tempo da União Soviética, a partir da sua revolução, se tornaram um povo extremamente desumano, né? Os russos, eles carregam na sua história algumas catástrofes promovidas por eles mesmos contra os seus próprios nacionais ou estrangeiros, muito piores do que muitas guerras que existem nos registros históricos da humanidade, né? A primeira grande catástrofe humanitária promovida pelos soviéticos foi o massacre de Holodomor, onde o governo de Stalin ele sitiou a Ucrânia e confiscou toda a comida em território ucraniano, matando em um ano 7 milhões de pessoas de fome. As pessoas morreram à míngua, sem comer, tá? Morreram de fome, da mesma forma ou até pior do que ocorre em alguns países africanos. Tá? Então, a União Soviética ela tem nos legado, na sua história, práticas extremamente violentas, né? Revoluções socialistas, massacres contra inimigos, os gulags da Sibéria que matavam opositores de frio e trabalhos forçados, e isso, de alguma forma, muita dessa bagagem, desses fatos, são omitidos do acesso às pessoas conhecerem, né? E, inclusive, um fato promovido pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial, agora aparece e vem sendo lentamente divulgado, né? Após a abertura dos arquivos da Segunda Guerra, os historiadores estão se divertindo e estudando e iniciando um processo de expor a verdade histórica da Segunda Guerra, que infelizmente nós passamos 70 anos estudando Segunda Guerra Mundial através da versão dos aliados, né? Uma versão praticamente escrita pela KGB, né? A KGB escreveu a história da Segunda Guerra, demonizou quem ela quis, enalteceu quem ela quis, forjou provas daquilo que era necessário para que as pessoas acreditassem na história da Segunda Guerra Mundial. E agora, com a abertura dos arquivos, a verdade começa a aparecer. É uma pena que isso vai demorar décadas. Essa verdade vai demorar décadas para se sobrepor sobre a mentira propagada ao longo de 70 anos. E eu reservei um fato da Segunda Guerra que mostra como os soviéticos, como os socialistas soviéticos foram humanos, sempre foram pessoas boazinhas, né? Não bastou matar 7 milhões de nacionais na Ucrânia. No final da guerra eles promoveram nada mais nada menos do que o maior estupro em massa da história, tá? Aos 80 anos, a Gabrielle Kipp tem problemas com sono, por vezes simplesmente não consegue comer. Aos 15 anos de idade, ela foi repetidamente violada por soldados soviéticos. E ela, uma jovem ainda sendo virgem e não tendo nenhum conhecimento prévio sobre sexo. A revista alemã Spiegel escreve que não existem os dados exatos sobre a quantidade de mulheres alemãs violadas pelo exército soviético. O número que aparece em várias publicações aponta para 2 milhões de mulheres. Segundo a investigação do Dr. Philip Kuvert, especialista de traumas e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicoterapia do Hospital Universitário de Greifswald, a idade média das vítimas de violações soviéticas era de 17 anos e cada mulher foi violada, em média, 12 vezes. Quase metade das vítimas possui síndromes
pós-traumáticos, incluindo os pesadelos, tendências de suicídio, anestesia emocional. Cerca de 81% destas mulheres adquiriram o efeito negativo direto sobre a sexualidade. A historiadora Birgit Beck-Heppner escreve que os soldados soviéticos usavam as violações para intimidar as populações alemãs, mostrando que o seu governo e exército já não lhes conseguiam garantir a segurança. Por isso, muitas dessas violações eram executadas em público. Em 1945, os soviéticos foram os primeiros a chegar em Berlim. Mesmo após a rendição do exército alemão, o sofrimento do povo alemão parecia não ter fim. Os soldados soviéticos invadem casas, arrancam mães e filhas de suas famílias, estupram em praça pública, algumas foram estupradas várias vezes por grupos de até 10 soldados. Mais de 2 milhões de mulheres alemãs foram estupradas só em 1945, desde crianças de 8 anos a idosas de 80. O estupro em massa das mulheres em Berlim foi negado pelos países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, pois conflitavam com a imagem de vitoriosos civilizados e libertadores da opressão, que queriam passar para a opinião pública mundial. Porém, esse tabu foi quebrado quando Austin App, professor de língua inglesa da Universidade Católica de Londres, abordou esse tema embaraçoso em seu livro Revising the Women of Conquered Europe, publicado em abril de 1946. Na sequência, Anthony Beevor também publicou o livro Berlim, de Downfall, 1945, abordando o mesmo tema. Alguns relatos eram tão aterradores que o autor prudentemente publicou apenas em seu site. Ingrid Hieland também ecoou os gritos das alemãs estupradas nesse fatídico e vergonhoso episódio da guerra, chamando o governo dos Estados Unidos à responsabilidade, pois muitos desses estupros foram cometidos por soldados norte-americanos, principalmente pela divisão de soldados negros do exército norte-americano, em breve, e também foi um fato estudado pelos historiadores. Muitos historiadores acreditam essa postura animalesca dos soldados aliados ao antigermanismo em vigor na Europa, alimentando desesperadamente e imprudentemente pela imprensa aliada, pois a Alemanha não foi o único país a sofrer esses tipos de danos. Porém, nesse panorama vergonhoso, alguns testemunhos relatam ainda a tentativa disciplinar de alguns poucos oficiais que tentavam manter a ordem. Dentre os testemunhos está o de um general soviético que matou um tenente, seu comando, ao flagrá-lo organizando uma fila de mais de 10 soldados para estuprar uma mulher alemã já deitada ao solo. Então, chegamos à seguinte conclusão, de que mais de 240 mil mulheres morreram nesse período, sendo mais de 100 mil em Berlim. Após o verão de 45, os soldados soviéticos flagrados cometendo tal ato recebiam punições de enforcamento. Entretanto, os estupros continuaram até 1948, quando a Alemanha finalmente recuperou sua estrutura política e os soldados da União Soviética e dos aliados estavam apenas em postos de guarda, separados da população civil. Então, meus amigos, a história não é uma ciência estática. A história, ela se modifica, se reescreve no momento em que verdades omitidas, escondidas, elas vêm à tona e substituem as mentiras e enganações criadas para que determinado grupo ou determinado país pudesse tirar vantagens. Nós estamos aqui já com quanto tempo de programa? 1h28. Eu gostaria de fechar esse meu espaço hoje, agradecendo aí a força do Celso, e deixar uma noticiazinha aqui, de última hora, que foi constatado que a dona Dilma, ela cortou o dinheiro do FIES, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, de outros da saúde,
para poder barganhar, ter como barganhar com o legislativo, com a sua base aliada. Ou seja, o Estado, o governo já não é da alçada dele de promover serviço. Aí ele se auto-intitula gestor dos serviços que não são dele. E aí, quando o povo está dependente desses péssimos serviços prestados pelo Estado, pelo governo, através desse intervencionismo estatal de toda a ordem, ele simplesmente nega o serviço para o cidadão para pegar aquele dinheiro para promover o serviço público, apesar de péssimo, e usa ele para barganhar apoio para manter o seu político. Então, cada dia que passa, fortalece a minha afirmativa de que a ditadura socialista ela avança a passos largos, numa velocidade muito rápida, né? E que, infelizmente, a gente ainda continua enxergando pessoas pedindo impeachment, pessoas promovendo manifestações sem foco, manifestações que servem como uma forma desorganizada da sociedade combater um tentáculo da estrutura socialista, da ditadura socialista que foi implementada, né? Que não basta a gente querer Lula, Dilma fora na cadeia, processado e tal. Nós temos que derrubar, nós temos que cessar o avanço do socialismo e refazer toda a estrutura política nacional. A partir daí a gente vai reestruturar a economia e vamos reestruturar através da boa informação, da retirada desses professores doutrinadores, da promoção dessa lavagem cerebral pró-socialismo, dessa criação dessa massa de manobra ou dessa sociedade refém do intervencionismo estatal. Então está aí constatado que, além das pedaladas fiscais continuarem em 2015, fica aí esclarecido que os cortes na saúde e na educação promovidos no início do ano foi para barganhar a manutenção do poder da dona Dilma junto à sua base aliada do Congresso. Por hoje eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia, esperando que os amigos de alguma forma tenham aproveitado essa gama de informações, e mais uma quarta-feira eu posso descansar com o sentimento de dever cumprido, né, porque eu vejo essa nossa iniciativa aqui da Rádio da Terra, minha, do Celso, de tantos outros amigos aí que se utilizam de canais de comunicação, mesmo sendo alternativos, como o caso da internet, de promover a boa informação, apesar que muitos promovem discursos desinformantes, né? Criam mais instabilidade na sociedade, mas tem um bom número de pessoas aí fazendo um excelente trabalho de informação e cumprindo com o seu dever de cidadão, trabalhando para a sociedade, batalhando aí para que a gente possa de alguma forma combater essa doutrinação, essa desinformação, e que o cidadão possa realmente exercer a sua postura como cidadão, como nação e como sociedade organizada. Uma boa noite a todos. Eu estou de volta na quarta-feira que vem ao vivo aí para bater um papo com o pessoal que participa do nosso chat, mas lembrando que sexta-feira, 21 horas, nos encontramos com o Friday Night, e no domingo, dia 25, com o nosso Rock na Terra, sempre rodando, tanto na sexta quanto no domingo, os melhores clássicos e as melhores novidades do mundo da música, tanto da música das pistas, as músicas dançantes, como no bom e velho rock and roll. Uma boa noite a todos e obrigado pela companhia. Forte abraço, até lá.